Oi pessoal, boa tarde, tudo bom? Hoje vou falar para vocês sobre o vegetarianismo. O vegetarianismo nada mais é do que comer apenas vegetais, frutas e legumes, né? Não comer carne. Existe a dieta vegana, na qual você não come nenhum tipo de derivado animal. E com os veganos, mais veganos ainda, digamos assim, não usam nada de origem animal, nem roupas, tecidos, nada disso. E como é que isso começou para mim, para eu explicar para vocês? Começou com uma colega de trabalho me apresentando a segunda sem carne. Inclusive hoje, um dia que eu tô gravando, é uma segunda-feira. Como é que isso acontece? Segunda sem carne é exatamente isso. Você vai escolher um dia na semana, no caso segunda-feira, então você vai ficar segunda-feira sem comer carne nenhuma. Ah, mas não pode outro dia? Na segunda-feira eu trabalho, na segunda-feira... Então, o objetivo da segunda-feira sem carne é justamente para ir mudando a cabeça das pessoas. Então, o objetivo é que seja na segunda-feira. Se você quiser fazer outro dia da semana, você pode, não tem problema nenhum. Mas o objetivo é na segunda-feira justamente porque você tem que pensar no que você vai comer, você tem que lembrar que nesse dia você escolheu não comer carne. Enfim, e diferente do que eu imaginava, foi muito mais fácil do que eu estava imaginando. Por quê? Porque se você for parar para pensar, desde os tempos antigos, o predomínio da nossa dieta, se você come uma comida mais saudável, é uma dieta mais rica em vegetais. Porque lá antigamente, você precisava matar um animal, você nem tinha instrumentos adequados para isso. Não é como é hoje, que você tem um abatedouro, que você vai lá, mata o boi. Não é assim que funcionava. Então, você imagina que devia ter um predomínio maior na dieta de sementes, de vegetais, do que de carne. Carne devia ser um evento, diferente do que a gente faz hoje, a população como um todo. E além disso, então assim, meu corpo não estranhou tanto. Eu sempre gostei de carne, né? Mas eu soube muito bem lidar com essa ausência, digamos assim. E como é que acontece? Ficou muito mais fácil para mim porque eu me senti mais obrigada a cozinhar mais. Isso para algumas pessoas inicialmente é um problema, para mim não foi, porque eu gosto de cozinhar e você se sente mais à vontade na cozinha, você escolhe mais os seus alimentos, você escolhe como você vai preparar o alimento. Então para mim isso foi bom, foi uma forma melhor de me relacionar com a comida. E além disso, hoje em dia, principalmente se você mora no Rio e São Paulo, a cada esquina tem um restaurante especializado em comida vegetariana, especializado em comida vegana. Grandes redes de restaurantes, inclusive o McDonald's, tem pelo menos um prato vegetariano. Então ficou mais fácil. As feiras orgânicas, eu não vou dizer que tem em toda esquina, mas assim, pelo menos uma vez por semana, elas fazem um rodízio pelos bairros. Né? Então, assim, você tem pelo menos uma vez na semana em cada bairro, né? Assim, cada região, digamos assim. Pelo menos eu posso falar aqui da cidade do Rio de Janeiro. Na Zona Sul, Barra, Zona Norte. Então, tá mais fácil de você se alimentar melhor e sem carne. E isso é muito bacana, porque isso cria uma relação diferente com a comida, como eu estava falando. Você começa a escolher melhor seus alimentos e começa a surgir um sentimento que eu não imaginava que fosse acontecer. Começou a surgir um sentimento de gratidão maior. Um sentimento de gratidão àquela comida que está ali no meu prato que eu ganhei de presente. Né? Aquilo ali nasceu do chão. Então, a relação com a comida, a relação com a gratidão, digamos assim, foi diferente. Então, e isso me abriu a novas possibilidades. Me abriu a possibilidade de novos sabores, de novos alimentos, de novos preparos de alimentos e de alguma forma isso mudou um pouquinho alguma coisa aqui dentro. Talvez eu esteja mais receptiva a uma série de coisas que acontecem durante a vida. E isso foi uma coisa também que eu achei muito bacana e que eu também não esperava. Uma coisa que certamente vocês vão me perguntar é: mas ser vegetariano emagrece? Não necessariamente. Isso aí a gente pode falar com calma um outro dia. Mas muita gente, quando deixa de comer carne, acaba aumentando muito a quantidade de carboidratos.
Não estou falando em carbofobia aqui, não é isso, mas existe muito mais carboidrato no grão de bico, na ervilha, na lentilha do que na carne e no frango, né? Não dá pra gente falar nisso. Não tô falando que carne e frango tem carboidrato, tá, gente? Calma. Então, o que acontece? A gente precisa, quando a gente muda esse padrão alimentar, a gente precisa mudar algumas outras coisas também. Se você não se preocupar em diminuir a quantidade de carboidrato, ou se você fizer muito uso de produtos industrializados, existe uma forte chance, sim, de você não ter o resultado que você quer, de você acabar engordando. Os produtos industrializados, como eu já falei, se eu não me engano, eu acho que eu falei no vídeo anterior, eles contêm coisas que a gente não conhece. Se eles contêm coisas que a gente não conhece, a gente não sabe o efeito que aquilo causa no nosso corpo. E a gente pode, inclusive, engordar. Pode ter uma série de substâncias ali que a gente não conhece e que atuam no nosso organismo de uma forma deletéria. É importante a gente lembrar que um dos motivos pelos quais muitas pessoas, e eu posso dizer que eu também me tornei vegetariana, é para ter uma relação diferente com a comida, para ter uma relação diferente com o universo, talvez. Então, assim, não faz muito sentido para os produtos industrializados. Então, eu como produto industrializado, sim, como, mas em menor quantidade do que eu comia antes, né? Antes era mais fácil eu abrir mão de comer uma comida para comer alguma coisa industrializada do que hoje em dia. Hoje em dia mudou essa minha necessidade. Eu acho que eu tô me alongando demais, então assim, só para finalizar, eu vou explicar, fazer um convite para vocês. Eu quero que todo mundo se torne vegetariano, se torne vegano. Não é essa a intenção, né? É sobre isso que eu tô tratando aqui nesse vídeo. Eu tô querendo que vocês comecem a ficar com as anteninhas ligadas em relação a isso que eu tô falando para vocês. Mas é possível que você diminua a quantidade de carne que você come na sua vida, no seu dia a dia? É possível que você, no lugar da carne, que você coma mais peixe, por exemplo? Você acha que é possível que você coma mais vegetais ou mais frutas? Eu sei que hoje em dia, com o corre-corre das grandes cidades, trabalho, estudo, família, né, as mães com dupla jornada, cuidando de filho, e tendo que trabalhar, muita gente não come fruta ou come pequenas quantidades de fruta. Será que não tem como você comer mais fruta? Será que tem como você diminuir a quantidade de produtos industrializados que você come? Então, eu queria que vocês fizessem essas pequenas reflexões e que começassem a avaliar se de alguma forma vocês acham que isso pode trazer uma relação diferente entre vocês e a comida. Será que de alguma forma vocês não podem ter benefício? Pode ser que vocês comecem apenas com a segunda sem carne e que vocês vejam que o corpo tem uma grande melhoria. Eu acho que fica a dica aí para vocês, pelo menos abrirem os horizontes para essas novas possibilidades. Tchauzinho, gente. Obrigada, vou ficar por aqui. Boa tarde.